Muita paz, muita alegria desse amigo que vos fala, missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Eu venho aqui trazer um recado para você, ou para vocês, um recado de um alerta, irmãos. Alertar. Jesus, ele nos ensina, ele mandou ir por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ou seja, pregar o evangelho. E o evangelho tem que ser pregado. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, irmãos, ela é uma revelação, ela é uma profecia, ela é uma visão. E nesse momento eu quero dizer para você uma coisa. Lá no livro de Mateus 12, capítulo 25, Jesus disse que casa dividida, reino ou cidade, uma nação dividida não subsistirá. Ela não permanece. Casa dividida. O que é uma casa, um reino, uma cidade dividida? É um lugar que não tem acordo. Não é pensamentos diferentes. Porque pensamento diferente todos nós temos. Ninguém tem um pensamento igual ao outro, né? Todos os pensamentos é diferente. É como o dedo das mãos. Ou melhor, é como os dedos da mão. Os dedos das mãos, ou da mão, são 5 dedos, mas cada um diferente um do outro. Portanto, todos estão nas mãos. O problema não é eu pensar diferente da pessoa que está do meu lado. O problema é eu não ter um acordo com a pessoa que está do meu lado e a pessoa que está do meu lado não ter um acordo comigo para a gente poder acertar os nossos objetivos. Então o Senhor Jesus disse lá em Mateus 12, 25, ele disse, quando os fariseus disseram que ele expulsava demônio pelo o poder de Beelzebu, Jesus disse, se eu expulso demônio pelo poder de Beelzebu, então o reino de Beelzebu está dividido, então não vai prevalecer, esse reino vai acabar. Porque reino, cidade ou casa dividida não subsistirá, não vai continuar. E lá em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, a Bíblia não diz andarão 2 juntos se não tiver o mesmo pensamento. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz se não tiver de acordo. É um acordo, tem que ter um acordo. Não é pensamento igual, tem que ter o acordo. E qual é o melhor acordo? É aquela maneira melhor para prosseguir, progredir. Essa é a verdade, né? Então o problema, irmãos, não é você pensar diferente, né? Todo mundo pensa diferente, ninguém pensa igual. Mas não é eu pensar diferente de quem está do meu lado, ou alguém do meu lado pensar diferente, que vai atrapalhar. Não, é o acordo. Tem que ter um acordo. Então Jesus disse que reino, cidade ou casa. Quando fala reino, está falando de um país. Quando se fala de uma cidade, está falando de um estado ou de uma cidade. E quando se fala de casa, está falando de família. Ou seja, uma família dividida, uma cidade dividida, um estado dividido ou uma nação dividida não subsistirá, né? E lá em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim, andarão 2 juntos se não tiver de acordo? A Bíblia não diz assim, andarão 2 juntos se não tiver o mesmo pensamento? Não, até porque Deus sabe que não existe pensamento iguais. Alguém pode pensar igual a mim em algumas ocasiões e algumas maneiras de pensar, mas não em todas as maneiras que eu penso. Quem está do meu lado vai pensar. E quem está do meu lado, nem tudo que eles pensar, eu vou pensar igual. É um acordo. O que é acordo? Eu tenho uma opinião, quem está do meu lado tem outra. Mas qual é a opinião melhor? É a minha? Então vamos fazer a minha. Vamos prosseguir na minha opinião, se é melhor. Ou então,
A minha, às vezes, não é melhor. Quem está do meu lado pode ser, a opinião dela ou dele pode ser melhor do que a minha, né? E Jesus falou isso, que não tem como permanecer uma casa, um reino ou uma cidade dividida. Aí Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não anda, não tem como andar dois juntos se não tiver em acordo. Lá em 2 Crônicas 7,14, o que a Bíblia diz? O Senhor diz assim, Deus disse assim, lá através do profeta, através do rei Salomão, né? Quando Salomão fez o templo, Deus mandou reunir o povo e passou essa ordem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, dobrar seu joelho, orar a mim, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, lá do céu eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, curarei a sua terra. Então, se Deus falou assim, tem que ver um arrependimento, tem que ver uma confissão de pecado. Primeiro, nós temos que confessar os nossos pecados, se consertar diante de Deus, deixar as coisas erradas para trás. Depois, Deus lá do céu, ele nos perdoa. E depois do perdão, vem a cura da terra. Quer dizer, por que a terra está doente? É porque não tem o perdão de Deus. E por que não tem o perdão de Deus? Porque não tem arrependimento. E por que não tem arrependimento? Tem várias formas de eu dizer para você por que não tem um arrependimento. Porque às vezes quem está ali pregando não prega como a Bíblia manda, ou às vezes porque muitas pessoas não querem abandonar o erro. Então nós temos que entender, irmãos, que não tem como existir uma cura sem ter um arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, não tem perdão. Por isso que eu digo para vocês que a blasfêmia contra o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que falta de arrependimento. Essa é a verdade. Nós vivemos um país, irmão, um país muito, muito próspero, entre aspas. O Brasil é um país rico, né? Na floresta, a mata amazônica, tudo de beleza. Água doce, é o país que tem mais água doce no planeta. Onde está essa bondade toda? Você sabia que no passado, quando o homem ele errava, Deus entregava aquela nação para os ímpios, como entregou o povo dele para a Babilônia, para Nabucodonosor? Ah não, missionário, mas Jesus morreu e tirou isso. Não. Vamos entender a Bíblia. Jesus veio, morreu pela humanidade, mas tem um negócio também. A humanidade tem que morrer por Cristo, né? Não adianta eu dizer que Jesus morreu por todos, se todos não consideram a morte de Cristo, gente. Não tem como. Olha, eu fico admirado quando eu vejo os pregadores ir lá para a internet se tornar oráculo, né? Oráculo, se tornar orador, mas não instruir o povo. Você sabe o que está acontecendo? O povo está dependendo muito dos apóstolos, dos missionários, dos bispos, dos pastores, e está esquecendo de depender de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. O que é beber água da nossa própria cisterna? É depender de mim e de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que hoje nós temos um intercessor, aliás, um mediador. O mediador está além de um intercessor. Eu posso interceder por você, mas não posso ser um mediador seu, porque o mediador é Jesus. O que quer dizer mediador? É quem fica frente a frente com Deus para interceder pela humanidade. Jesus disse assim para Deus: Senhor, Pai, eu não intercedo pelo mundo, eu intercedo pelos teus. Você sabe o que Jesus quis dizer? Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que o Senhor concedeu a mim, eu oro pelos teus, porque os teus conhecem a tua palavra, ou seja, obedece a tua palavra. É assim, meus irmãos. O Brasil é um país muito rico. O Brasil está entre os 4 ou 5 países mais poderosos do mundo em todo sentido. Infelizmente,
O Brasil vive como o país mais miserável. O Brasil vive como um dos países miseráveis da África. Hoje nós temos um país tão rico que o salário mínimo é 1.500 e poucos reais. Dá para quê um salário mínimo? Mas aí, meus irmãos, é onde vem a palavra de Deus. O Brasil é um país dividido. O Brasil é um país que tantos políticos usurpam a nação, como os empresários, microempresários, pastores. Eu não vou passar pano na cabeça, irmão, pano quente na cabeça de pastores, porque eu estou aqui no meio deles pregando a palavra, né? Eu podia dizer assim, não, os pastores são corretos. Não, esses daí são mais complicados, porque conhecem a verdade, mas não estão levando a verdade para as pessoas. Temos que entender, irmãos, que hoje nós temos uma força maior, chamada Jesus. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concede. Nós temos uma autoridade maior do que os patriarcas, do que os profetas do Antigo Testamento, gente. Porque nós temos o poder de Jesus. Nós temos o poder do nome de Jesus. Sabe qual é o problema? Hoje, muitos pregadores vão lá, ora pelo povo. Ora não. Eles fazem petição pelo povo. Mas não ensina o povo a andar com suas próprias pernas, como Jesus fez. Jesus, ele chegava num aleijado, num paralítico, num coxo. Ele dizia, a tua fé te salvou, vai embora, vai-te em paz. Ou seja, Jesus levava as pessoas a caminhar com as pernas deles, né? Pedro e João na porta do templo de Formosa, lá em Atos 3, se eu não me engano, acho que é Atos 3 ou é Atos 8, se eu não me engano, aquele homem estava pedindo esmola ali. Pedro e João disse, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Nós, pregadores, temos que levar as pessoas a andar com suas próprias pernas. Você vê que tem pregador aí que quer que você se torne dependente deles. Está errado, irmãos. Né? E o pior é que eu atendo pessoas, ela diz, não, olha, eu acompanho oração desde não sei quando, mas não vi nada acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Jesus fez foi pelo poder da palavra. Eu nunca vi na Bíblia dizer assim, Jesus orou pelo mudo e o mudo falou. Jesus orou pelo surdo e o surdo ouviu. Jesus orou pelo paralítico e o paralítico andou. Não. Ele usava a autoridade da palavra. E com os ensinamentos de Jesus, as pessoas se aperfeiçoavam. Né? Deus, ele fez tudo e todos pelo poder da palavra. A oração não tem nada a ver com petição. Tem pessoas que veem o Brasil como país de oração. Não é verdade, gente. O Brasil é um país de petição. Só pede o pessoal. Só pede coisas que beneficiam a si próprio. Quem está nas redes sociais, você vai ver isso. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo dizia, que devemos instruir o povo. Ensinar o povo. O povo, gente, o próprio Deus disse, o meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra. E Jesus repetiu lá em João 8:32, se não me engano, João 8, Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho observado, irmãos, que a situação do Brasil está se complicando. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu estou vendo que o Brasil, daqui a poucos anos, se as pessoas não passar a buscar arrependimento em Cristo, o Brasil vai ser dominado por pessoas estrangeiras, que são inferior ao Brasil. A verdade é essa, gente. Sabe por quê? Porque tem pessoas mal informadas. Tem pessoas que estão na prostituição, no adultério, na bebedice, no vício, né? E quer ser beneficiado por Deus. Não tem como, gente. Mas Jesus, gente, precisa estudar a Bíblia. Precisa estudar a Bíblia. Por exemplo, se você planta laranja, você vai colher limão? Não tem como. A Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. O que é vento na Bíblia? O
que é vento na Bíblia? São os nossos maus atos. E o que é tempestade? Tempestades são a colheita do fruto do que nós fazemos errado. Então, se não tiver um conserto na nação, irmão, daqui a 2035, só Deus sabe como vai estar essa nação brasileira. Gente, o Brasil não é um país da África. Não estou menosprezando a África, não, jamais. Até porque tem países da África que são prósperos, viu? Mas o Brasil, por ser um dos países mais ricos do planeta, vive como um país pobre da África, gente. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque é o pecado. A Bíblia diz que o pecado engana e destrói. E quero dizer aqui para os crentes, para os evangélicos, que a Bíblia diz lá em Jeremias, se não me engano, que o templo não salvará uma geração iníqua. O templo, ou seja, a igreja não salvará uma geração iníqua. Ou seja, não adianta você congregar, tá lá pulando no pé só, falando em línguas o tempo todo, pregando, cantando, mas não tiver o quê? Um conhecimento da palavra de Deus. Gente, tem pessoas dentro da igreja morrendo de doenças incuráveis, passando fome, necessidade, e dizendo, o meu Senhor, o meu pastor, e daí nada me faltará, e faltando tudo, gente. Né? Isso aí não é pensar positivo. Isso não é pensar positivo. Pensar positivo é quando a pessoa pensa positivo e age positivamente. Então aqui, meus irmãos, fica essa mensagem. Fica essa mensagem, acorde enquanto é tempo, não espere acontecer uma doença, uma enfermidade, você ver seu filho numa situação catastrófica, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe na mesa de uma cirurgia, na UTI, no CTI, no seu nome. Gente, não espere isso acontecer. Vamos abrir nossos olhos. Casa dividida não subsistirá. Ou seja, família. Hoje temos muitos divórcios de casais, dentro da igreja mesmo, por falta de concordância, falta de acordo. E está começando por aí, gente. Se não tiver um arrependimento verdadeiro, vai ser daí para pior. Não espere chegar ao pior. Aqui fica essa mensagem, irmão. Jesus disse que casa dividida, ou seja, família dividida, cidade dividida, reino dividido, ou seja, país, estado, empresa, qualquer coisa que está dividido, não vai prevalecer. Hoje ou amanhã vai cair, vai desmoronar. Essa é a verdade, gente. Não adianta eu usar a graça de Cristo aqui e levar você a se ficar incomodado e não agir em seu favor. Que Deus lhe abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus.